Todas, todos que estão aqui conosco. Vou me apresentar de novo, porque tem gente que pode estar chegando agora, né? Então, eu sou Caterine Moura, sou médica e CEO da Abrale, líder aqui do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Estou muito honrada de ter recebido essa oportunidade, de verdade. Vocês vão entender por quê, porque vai ser... Ah, gente, não começou a rodar no online, então segura, vão almoçando, daqui a pouco eu entro de novo. Boa tarde a todos que nos assistem em casa, remotamente, presencialmente também. Boa tarde a todas, todos. Quero agradecer muitíssimo a audiência desse simpósio satélite, muito especial, e vocês vão entender por quê, já já. Vou me apresentar de novo, porque tem algumas pessoas que podem estar chegando agora, não é? E também porque tem algumas convidadas que ainda não me conhecem assim pessoalmente. Então, eu sou Caterine Moura, sou médica, sanitarista, estou à frente aqui do movimento Todos Juntos contra o Câncer e sou CEO da Abrale, uma associação que ajuda pacientes familiares com cânceres hematológicos. Eu quero começar agradecendo a oportunidade de moderar esse simpósio satélite muito, muito relevante, patrocinado, pensado e idealizado pela GSK, uma grande parceira do nosso evento e parceira também na jornada pela luta da garantia dos direitos dos pacientes oncológicos aqui no Brasil. O tema desse simpósio satélite é equidade no tratamento dos cânceres ginecológicos, e é por isso que a gente tem essa composição tão especial, nossas convidadas, e a gente, com certeza, vai ter a chance de tocar em pontos essenciais, importantíssimos, do manejo, do conhecimento, do enfrentamento dos cânceres ginecológicos. E escutar a voz do paciente, quem já esteve lá, quem está lá na jornada, tem um valor que não tem como a gente estimar. Só quando a gente tem a oportunidade de fazer um debate a partir dessa perspectiva que a gente entende que ela é a única perspectiva que nos permite entender o que acontece na realidade, né? Então, os avanços da oncologia, e muitos de vocês aqui se dedicam a essa área, então conhecem muito bem, nas últimas décadas a gente tem presenciado, né, um avanço evidente no desenvolvimento biotecnológico, no conhecimento técnico-científico, mas a equidade, sabe, aquele conceito que a gente pensa que é fácil. A gente saiu agora da abertura, falamos muito das iniquidades, né, do desafio do SUS para a garantia da equidade. Então, a equidade não tem sido algo simples da gente atingir aqui no nosso país, né? Ao contrário. Então, quando a gente pensa em equidade para acesso às ações de promoção e prevenção ao câncer, isso não é uma realidade. Digam o que queiram dizer. Não é uma realidade para todos, em todos os locais das 5 regiões tão diversas do nosso país. Quando a gente fala, então, de cânceres ginecológicos, sobretudo os mais negligenciados, e a gente vai tocar nesse tema aqui, como câncer de ovário, por exemplo, câncer de endométrio, que a gente escuta falar tão pouco, né? A falta de equidade no cuidado com a saúde da mulher mostra para a gente as contradições, né? As contradições que existem nas atuais diretrizes que regem o nosso sistema de saúde. E aí eu falo do público, do privado, da saúde suplementar, né? O que não leva em consideração esse cenário que eu comentei antes, das desigualdades regionais, das desigualdades socioeconômicas, culturais, né? Pensar no grupo tão diverso populacional que a gente tem, mesmo olhando com recorte feminino, né? É um desafio grande a gente superar essas diversidades e conseguir, no mínimo, comunicar, informar, educar em saúde para essas mulheres tão diversas e garantir o acesso ao cuidado. Então, o que a gente vê na realidade é uma baixa oferta de serviços. Aqueles serviços
que deveriam estar sendo oferecidos sob a lógica da demanda, da necessidade e num arranjo regional, para ninguém ter que viajar das suas residências para buscar tratamento, isso não acontece, né? A gente tem uma falta também de conhecimento sobre a própria doença e vocês sabem que a diversidade dos tipos de cânceres, né, ginecológicos, que é o nosso tema aqui, também causa esse desafio, né, com relação à informação mínima, sinais e sintomas de alerta, como orientar as mulheres, sobretudo. Então, a gente ainda tem muito por fazer, muito por melhorar na garantia do acesso à informação, ao diagnóstico, ao tratamento integral, ao apoio, à rede de suporte. E só quando a gente conseguir tocar essas questões, que são essenciais e estruturantes, é que a gente vai, de fato, começar a falar em melhor prognóstico, melhor experiência, né, das pacientes com esse diagnóstico de câncer ginecológico. Assim sendo, eu falo muito, vocês já perceberam. Vamos partir para as nossas convidadas, apresentar para vocês. Eu sei que vocês conhecem algumas delas, porque elas são famosas. Né, Anne? Celebridades. E eu vou começar com você. A Anne Carrari, uma pessoa singular, iluminada, que impactou muito quando eu a conheci pessoalmente, já conhecia de longa data de histórias. Ela é uma mulher linda, inteira, plena, mas também paciente de câncer de ovário metastático, há 7 anos. Não vou falar muito, porque ela mesmo vai contar a história dela. 9. Ah, 9, desculpa. Não sei nem por que eu não coloquei meus óculos. É que eu resisto até o fim. Mas você sabe o que eu mais gostei? Que eu não tinha visto ainda na sua mini bio, né? Graduanda em saúde pública pela USP, especialista em experiência do paciente, eu também sou, nunca conversamos sobre isso, e voluntária do TJCC, né? Uma pessoa que agrega muito valor e nos ajuda muito a entender a realidade do cenário. Voluntária também no Instituto Oncoguia e no Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Então, vamos fazer uma salva de palmas, porque a Anne merece. Olha, a segunda convidada também eu só conheço bem, Helena Esteves. A Helena está sempre conosco, comigo, com a Luana, na jornada das discussões, né, de como impactar melhor as políticas públicas e no debate da garantia do direito dos pacientes. A Helena é formada em ciência política pela Universidade de Brasília, possui experiência em análise de políticas públicas, de saúde e na elaboração de estratégias de atuação junto aos poderes, né? Aqueles 3 poderes, sabe? Independentes, porém, que deveriam ser harmonizados. Pois é, executivo, legislativo, atuação forte também na sociedade civil organizada, compõe com muito empenho e dedicação o nosso GT no TJCC, e é coordenadora, nesse momento, da área de advocacy do Oncoguia. Então, palmas para receber Helena. Obrigada, Helena, por estar conosco. Angélica Nogueira Rodrigues. Nossa, Angélica, eu não lhe conhecia, é um prazer enorme. Você tem tanta qualificação que eu estou com medo até de errar. Tá? Mas você pode explicar melhor também, porque é importante dizer que toda a formação dela, super especializada na área da oncologia, foi feita em Harvard, e isso qualifica, sim, porque traz uma visão, no mínimo, além de muito especializada, uma visão 360 sobre a saúde, né? Vindo de uma instituição tão importante, com uma visão global dos desafios da saúde. Professora e pesquisadora da UFMG, idealizadora do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, chair da ginecologia e oncologia da LACOG e médico oncologista. E uma simpatia. Então, umas palmas também para receber a Angélica, doutora Angélica. E, por fim, para completar esse quarteto, essa cadeira está vazia porque eu vou sentar ali depois, mas Maria Rosi. A Maria, que eu conheci hoje, é graduada em Direito pela Instituição Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Direito Penal e Direito do Processo Penal pela Universidade Estácio de Sá. A Maria Rosi, ela traz a experiência do Juizado Especial Criminal da comarca de Cuiabá.
Vamos recebê-la também com caloroso palmas e então um abraço de todos nós. Obrigada por ter aceito. Vamos começar esse bate-papo, mas antes disso, eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão aqui na plateia e o pessoal que está em casa, eu acho que também, se eu não estou enganada, mas a gente tem um sistema para poder garantir a participação de vocês. Tá? Então, vocês podem enviar suas perguntas para as nossas convidadas e também para animar um pouco o debate. Prometo que eu vou tentar absorver algumas delas, tá? Dentro do nosso tempo. Vocês têm um acesso através do QR Code esse mesmo. E aí a gente consegue passar para as nossas convidadas, não só perguntas, mas se tiver alguma colocação, alguma experiência também que vocês queiram compartilhar da própria jornada ou percepção a ser dividida conosco, tá bom? Pessoal de casa, eu creio que também pode fazer esse direcionamento, mas através do chat, não estou muito segura, depois a organização pode me confirmar. Então, vou me dirigir aí para ficar pertinho de vocês. Pronto. Me escutam bem? Precisa aumentar um pouquinho, né? Não sei, eu não estou me ouvindo bem. Mas vamos dar início, então, ao nosso simpósio satélite, super especial, e já quero direcionar para você, Angélica, uma primeira questão. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, a sua maneira, e destacando o que você acha mais relevante, sobre o panorama, né, da incidência desses cânceres femininos, especificamente de alguns que não são tão falados. A gente menciona negligenciados, né, mas é que eles não são alvo das principais campanhas informativas. Então, de fato, fala-se muito pouco, como o câncer de ovário, né, o câncer de endométrio, enfim. Você considera que as políticas de saúde estão promovendo a educação e a informação destinada às mulheres sobre a importância desse rastreamento e dessa detecção precoce desses cânceres menos abordados? Olá, muito boa tarde a todos. Agradeço ao TJCC essa oportunidade incrível da gente discutir cânceres negligenciados e de tão alta incidência. Então, pessoal, o câncer ginecológico, em conjunto, não é uma doença rara. No Brasil, são mais de 30 mil mulheres diagnosticadas todos os anos. O grande marco do câncer ginecológico no Brasil, infelizmente, a gente poderia não ter o câncer do colo do útero e que ainda é um problema de saúde pública no Brasil. Então, países de alta renda, com programas de rastreamento antigos, como o Papa Nicolau, conseguiram controlar o câncer do colo do útero. Hoje a gente tem estratégias mais modernas, como a vacinação, como o rastreamento com HPV-DNA, e mesmo assim o câncer do colo do útero segue sendo um problema de saúde pública no Brasil. Então, dessas 30 mil mulheres, a grande maioria são pacientes com câncer do colo do útero, uma doença causada por vírus, uma doença evitável. E mais ou menos a outra metade é dividida entre pacientes com cânceres de ovário, incidência, e câncer de endométrio. Câncer de ovário, acho que a gente vai ter grande oportunidade de discutir, a gente vai ter a Anne contando a sua própria história. É uma doença que a mulher brasileira não sabe nada, é uma doença que a principal chave para a prevenção é o conhecimento do histórico familiar, visto que 1 em cada 4 pacientes tem doença hereditária. Isso não é falado em lugar nenhum. Então, o saber do risco hereditário de câncer é fundamental para o controle do câncer de ovário. E, por último, o câncer que está aumentando o ginecológico é o câncer do corpo do útero. Então, a gente falou que o mais comum é do colo do útero, pensa uma pera de cabeça para baixo, o colo é o mais comum. E o corpo do útero é uma doença que não tem nada a ver com o vírus, que o preventivo não detecta, que é o câncer do endométrio, ou corpo do útero. O que acontece é que mulheres, principalmente mulheres na pós-menopausa, com estímulo hormonal da vida e com a obesidade, estimulam muito o corpo do útero e podem desenvolver câncer. São aproximadamente 7 mil mulheres também igual ao câncer de ovário. Esse é um câncer que vai aumentar muito no Brasil e a gente tem que se preparar para esse aumento de incidência, porque a nossa população está envelhecendo, problema bom, estamos vivendo mais, e porque a nossa população, infelizmente, de mulheres estamos ficando obesas. Mais de 50% de nós, mulheres brasileiras, hoje, adultas, temos sobrepeso. E um quarto de nós está obesa. Isso é o principal fator de risco
para o câncer do corpo do útero. Então, nos Estados Unidos, que tem uma população envelhecida e obesa, o câncer do endométrio já é o principal câncer ginecológico. Então, a gente tem que se preparar para o aumento desse câncer nas próximas décadas. Bom, a pergunta que você me trouxe é: o Brasil está usando as suas políticas públicas para um controle adequado do câncer ginecológico? Definitivamente não. A gente poderia não ter o câncer do colo do útero. Então, existe um programa de mais de 4 décadas, 40 anos de rastreamento, e menos de 20% das mulheres fazem preventivo adequadamente. Então, 1/5 de nós apenas faz preventivo. E, por isso, a gente tem essa doença, que é uma doença passível de prevenção, de evitar mesmo. Não está na televisão, a gente não discute isso em lugar nenhum. Então, do ponto de vista do câncer do colo do útero, o Papa Nicolau não funcionou porque a mulher não usa a estratégia, por falta de educação para a estratégia. E, em relação à vacinação, a gente, infelizmente, está indo no mesmo caminho. A vacinação anti-HPV é uma estratégia espetacular, que, quando foi feita na escola, teve taxa de adesão maior do que 90%, e, quando tirada da escola, caiu para 50% hoje em meninas e 20% em meninos. Isso a gente está jogando a estratégia fora. Então, de novo, a gente vai errar com uma estratégia boa. E, do ponto de vista da educação das mulheres para o câncer de endométrio e de ovário, que a gente precisa conscientizar as mulheres, não é fazer exames, não existe nenhuma campanha na televisão, não existe nenhum programa nacional de conscientização sobre os cânceres ginecológicos que a gente precisaria. Então, respondendo de forma direta, não. A gente tem muito a fazer com pouco recurso. O Brasil tem as ferramentas no sistema público para a prevenção e rastreamento do câncer ginecológico. A gente não está pedindo incorporação tecnológica, a gente está pedindo divulgação adequada e colocação das estratégias de rastreamento e prevenção ao alcance da paciente. Gente, que fala impactante, né? Saímos agora de uma abertura onde um dos termos mais utilizados para responder as perguntas foi não. Não, não estamos conseguindo atingir. Não, as políticas públicas de saúde não são eficientes. Não, a gente não consegue ter a implementação na prática. Então, vejam que a gente ainda precisa falar muito sobre o tema. Quão estratégico é promover esse debate aqui. Tudo bem, aqui a gente está numa audiência local muito segmentada, não é? São pessoas que já se interessam pela matéria, trabalham na área da oncologia, ou são pacientes, associações, mas não importa, cada qual pode levar a mensagem, pode fazer chegar mais além a importância da informação para a gente poder salvar mais vidas de mulheres. E tão importante quanto ouvir as especialistas, os especialistas, né, com essa fala tão contundente aqui da Angélica, do que a gente precisa melhorar em termos de conscientização populacional, é também ouvir as histórias concretas, né? E é por isso que a gente faz sempre coro com os nossos patrocinadores para trazer pacientes. Aqui é um espaço para ouvir histórias reais, né? Da trajetória, mas também, quem sabe, de desfechos positivos, de elementos de superação. Então, Anne, já engatando, né, diante desse cenário, que bom que você está aqui conosco e que você pode trazer essa trajetória real. Conta para a gente um pouco da sua experiência, né, o que foi mais impactante, marcante para você, e fala, eu acho que muito tranquila e descompromissada com qualquer roteiro. A gente está aqui para conscientizar, né, para tocar vocês, levar essa mensagem mais longe, e quem puder estar ouvindo a gente, estar participando remotamente, repliquem, né, divulguem esse conteúdo. É preciso engajar mais pessoas nessa escuta. Então, por favor, Anne, conta para a gente um pouco da sua história. Obrigada, doutora Caterine. Uma honra dividir essa mesa com a doutora Angélica, com a Helena, com a Rosi. Obrigada pela presença de vocês. Eu acho que a gente falar sobre câncer ginecológico ainda é um tabu muito grande, e a gente precisa desconstruir, né, essas barreiras para que a gente possa, de fato, se apropriar, né, da informação, para que ela nos coloque num protagonismo e num lugar de mais segurança e de mais possibilidades, né? Meu nome é Anne, tenho 49 anos, fui diagnosticada com 40. O meu único sintoma foi um inchaço abdominal persistente,
E eu me lembro que, na época, eu procurei por 3 médicos e todos eles me diziam que eram apenas gases que ia passar. Eu já tinha tido 3 filhos, 3 partos normais, me cuidava sempre, me achava bastante esclarecida em relação à minha saúde, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre câncer de ovário. E, apesar de ter um histórico familiar bastante representativo para câncer de ovário e câncer de mama, já há 4 gerações na minha família, isso nunca foi motivo de conversa com os meus médicos. Nunca foi me perguntado sobre isso. E eu me lembro que eu estava com uma barriga já, era um inchaço progressivo, então a cada dia minha barriga ficava maior, as minhas calças não fechavam mais. Eu fui até um pronto atendimento e eu me lembro que era uma médica que me atendeu e eu pedi para ela assim, eu falei, doutora, pelo amor de Deus, né, pede um exame de imagem porque eu sei que não são gases. E ela falou que a conduta médica competia apenas ao médico e não ao paciente, mas de alguma maneira aquele meu desespero, acho que comoveu, ela pediu um ultrassom. Nesse ultrassom eu já estava com uma ascite volumosa, que é líquido na cavidade abdominal, e aí foi pedido uma tomografia e os marcadores tumorais, exames laboratoriais. Na tomografia já vieram inúmeros nódulos por todo o meu peritônio, fígado, e eu me lembro que eu já fiquei internada para fazer a minha primeira cirurgia citorredutora e já iniciei as quimioterapias ainda internada. E eu me senti culpada, porque eu falei, meu Deus, como eu pude ser diagnosticada com um câncer num estágio tão avançado, sendo que eu me achava cuidadosa com a minha saúde, né? E fui para a internet para tentar entender sobre do que se tratava, né? E dei de cara com taxas de sobrevida de menos de 20% em 5 anos. E eu fiquei muito indignada com aquilo. Fui para a internet, eu falei, eu preciso achar outra mulher que já tenha passado por isso, para ela me contar, para eu ver que tem como. Eu não queria deixar meus filhos, eu não queria deixar meu marido. E aí eu digitei lá, instintivamente, sobreviver ao câncer de ovário, e eu não achei ninguém. Naquele momento, eu me senti num quarto escuro e eu falei, isso só está acontecendo comigo, não é possível. E eu me lembro que a postura dos médicos também que me atenderam era muito, muito complicada. Eles em nenhum momento vieram conversar comigo. Eles chamaram meu marido, contaram para ele e ele veio me comunicar que o prognóstico não era bom. Então, era como se eu não tive uma parceria ali do meu lado para falar, olha, Anne, é difícil, mas a gente vai fazer o possível para que você fique bem, né? E quando a gente fala de câncer metastático, a gente fala de um câncer que não vai ter mais cura, né? De lá para cá já foram, de 2015 para cá já foram outras cirurgias, várias intercorrências, inúmeros protocolos de quimioterapia que eu fui repetidamente exposta e sempre tendo recidivas. E hoje, eu só estou aqui hoje pelo novo momento na oncologia que a gente vive e descobri que sou BRCA1 mutada e tomo uma medicação que realmente age diretamente na minha mutação e me dá muita qualidade de vida, né, diferente das quimioterapias citotóxicas que eu não conseguia tomar banho em pé. Então, eu acho que a gente falar sobre isso e empoderar as mulheres para acreditarem que é possível, né? Eu estou tratando o câncer como uma doença crônica, né? Eu fico até me perguntando, será que aqueles médicos que me diagnosticaram aquele dia dá vontade de voltar lá, né? E falar, poxa, 9 anos eu estou aqui, né? E vocês se apavoraram de uma maneira e vocês me apavoraram também. Então, e naquele momento que eu não achei nenhuma mulher, eu falei, eu preciso falar para todo mundo que esse negócio existe. Eu tenho uma filha e 2 meninos. E eu falei, meu Deus, eu preciso gritar para o mundo que esse negócio existe. E aí eu criei o meu Instagram exatamente com esse nome, Sobreviver ao Câncer de Ovário, para que as mulheres me encontrassem, e elas me encontram. E eu estou vendo várias delas aqui. E isso é muito importante para a gente, porque essa representatividade muda a história. Quando eu consigo estar aqui hoje, depois de 9 anos, com metástase no fígado, no peritônio, no baço, na bexiga, na pleura, e eu estou aqui
eu quero que vocês também consigam e vocês também estejam. Então, a gente precisa pensar muito nessa questão da inequidade. Eu sou uma mulher branca, eu moro num grande centro, eu fui negligenciada por 3 médicos. A minha fala não foi ouvida. Quando a gente pensa numa mulher preta, parda, periférica, ribeirinha, uma mulher indígena, e muitas vezes eu recebo mensagens de mulheres de lugares que nem barco chega. E ela fala: Anne, me ajuda, eu estou desesperada, por onde eu começo? O que eu faço? Quem eu procuro? E então a gente realmente tem que entender que, em se tratando de cânceres ginecológicos, a informação é uma ferramenta extremamente poderosa. E a gente precisa, como a doutora Angélica falou, o Brasil tem um modelo de imunizações reconhecido mundialmente, né, e até usado como modelo. O nosso PNI é modelo para países desenvolvidos, mas por vários vieses a gente acaba não conseguindo essa grande cobertura, né? E falando sobre o câncer de colo de útero, que é passível de prevenção, rastreamento e evitável, a gente não pode mais admitir que a gente perca mulheres por cânceres ginecológicos, né? A gente tem que falar que existe, sim, câncer de ovário, de endométrio, de vagina, de vulva, e falar sobre a sexualidade da mulher e as partes genitais da mulher precisa deixar de ser um tabu. A minha filha já foi testada, ela não é mutada, e ela já é uma pessoa realmente à frente do câncer, né? Então, ela já tem essa informação, porque ela viveu isso comigo, ela cuidou de mim todos esses anos, e eu acho que eu quero isso para cada uma de vocês. E pensem sempre que pode ser você, pode ser a sua filha, pode ser a sua mãe, pode ser alguém da sua família. Então, converse com a sua família sobre o seu histórico familiar, converse sobre vacinação, converse sobre vida. A gente falar sobre esses assuntos não é desagradável, não é ruim, é necessário e salva vidas, porque a gente tem sim que buscar apoio governamental, mas cada um de nós hoje aqui faz política dentro da própria casa, faz política dentro da própria família. A mulher é que define aonde a gente vai, aonde a gente vai ficar, o que a gente vai falar, o que a gente vai comer. E por que quando a gente vai falar da nossa saúde ginecológica, a gente ainda tem que aceitar isso como um tabu? Por que a gente vai protelando? Por que os médicos não escutam quando a gente grita? Se está sangrando, se está inchada, se está com algum sintoma inespecífico? Então, eu quero muito que vocês saiam daqui empoderadas da sua saúde ginecológica. Eu acho que, se a gente conseguir que vocês entendam isso, a gente já vai ter dado um passo muito grande, porque todos nós somos multiplicadores de informação, né? E só assim, né, uma por uma, a gente vai conseguir que o governo entenda que tratar da saúde feminina é tratar da sociedade, porque as barreiras sociais, econômicas, geográficas, raciais, étnicas, de gênero, não podem mais ser um fator determinante que defina se uma mulher vai viver ou morrer. E quando eu falo mulher, é ter útero, ela não precisa se identificar como mulher, é ter ovário. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras, quebrar. E entender que é um direito nosso e a gente tem que se apropriar disso cada vez mais e falar sobre o assunto com mulheres tão incríveis que eu admiro, e estou muito honrada e obrigada pela oportunidade. Como continuar, né? Um painel desse, depois de ouvir esse relato emocionante, exato. Só batendo palma, sabe por quê, Anne? Estava te ouvindo, não quis te interromper em momento nenhum. Passaram muitas coisas aqui na minha mente, mas eu não quero monopolizar o microfone, que eu quero ouvir as outras histórias e contribuições, mas só queria dizer uma coisa. Algumas constatações, né? A primeira delas, a gente trabalhando aqui no terceiro setor, com a associação de pacientes, ouvindo muitas e muitas e muitas jornadas de pacientes,
a gente consegue entender que, apesar de toda a ampliação do acesso à informação de uma forma ativa, né, através da internet, de conteúdos que são disponibilizados até por nós mesmos, associações de pacientes, ou por até eventuais materiais oficiais, quando as pessoas estão buscando e acham vídeos, YouTube, canais, né, redes sociais, é muita informação circulando, é verdade. Mas nós percebemos, ao longo do nosso trabalho, ouvindo os pacientes, que existe um elemento importantíssimo, que é a confiabilidade dessas informações e a relação que se estabelece entre médico e paciente no processo do cuidado. Então, o paciente prefere ter como fonte de informação o seu profissional, aquele que está cuidando da sua jornada terapêutica. E quando você fala, né, que você não foi ouvida, não foi acolhida, não foi considerada por 3 profissionais da área da saúde, médicos, colegas meus, minimamente me causa um repúdio. Também me causa uma vergonha alheia. Sabe aquilo que a gente sente? Vergonha do comportamento alheio? E o terceiro, para te dizer o seguinte, você que pensou, né? E se eu encontrasse hoje, reencontrasse esses profissionais? Como seria impactante falar para eles, né? Como eu fiz essa jornada, como eu superei e estou vivendo com qualidade de vida a minha história, apesar e com o câncer. Pois eu vou te dizer, eu acho que seria incrível você poder fazer esse momento. E se eu puder te proporcionar, conte comigo. Quem sabe a gente não pode fazer esse encontro, esse bate-papo, essa reflexão humana, uma reflexão humana importante, até aqui no TJCC. Porque, considerando que somos todos humanos, né, e o processo de formação também é muito falho, e a gente vem vivenciando um resgate da humanidade em nós, como profissionais de saúde, resgate do propósito também, do porquê fazemos cuidados em saúde, faz todo sentido a gente promover esse debate. Quem sabe a gente consegue construir isso. Seria transformador e uma oportunidade de estreitar esse laço que, às vezes, fica um pouco frouxo, né? Em algum momento do processo do cuidar, a gente também passa por alguns desafios que não vale a gente entrar aqui, mas são inadmissíveis, gente. Cuidar é respeitar o próximo, é ter empatia, no mínimo escuta. Eu, faz tempo, tenho escutado muitas histórias, e igual a sua, e com essa coragem, por isso que eu acho que você merece todas as palmas, sim, coragem de compartilhar essa história e tocar a gente dessa maneira. Eu jamais esquecerei. Muito obrigada por dividir conosco. E já emendando numa outra história, vou passar o microfone para você, Rosi, e pedir... Ah, que bom. Pedir que você também compartilhe conosco um pouco da jornada, dessa discussão, da importância, né, da jornada diagnóstica e terapêutica, e compartilhar a sua história, a sua vivência. Por favor. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu quero inicialmente agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo acolhimento, pela forma empática com que eu fui recebida. Eu frequento há 40 anos encontros de magistrados e de pessoas da área do direito pelo Brasil afora. E vocês estão de parabéns pela forma tão acolhedora que recebem aqueles que, inclusive, não são da área de vocês. A minha história é bem comum. Eu tenho 61 anos. Aos 50 anos, eu tive o meu primeiro câncer. Foi um câncer de mama, diagnosticado no começo. E 10 anos depois, eu tive um câncer de endométrio, também diagnosticado no começo. Durante toda essa jornada, é a primeira vez que eu me proponho a falar sobre câncer de mama ou sobre a minha história para uma plateia. Porque todas as vezes que eu pensava nisso, eu pensava que eu teria que contar uma história de privilégios. E porque o câncer, quando ele chega na vida da gente, é o imponderável. Ninguém sabe quem vai ter câncer hoje, amanhã, se você vai ter 1, 2, 3, ninguém sabe. Isso é imponderável. Como ele vai ser tratado daí para frente, é totalmente previsível e modificável.
nessa previsibilidade e modificação, eu faço parte de um grupo de privilegiados. E os privilégios sempre me incomodaram. Talvez por isso, depois do primeiro câncer, eu dedico a minha vida não só à magistratura criminal, onde eu trabalho, mas a cuidar daqueles que mais precisam diuturnamente. Mas falar de câncer eu nunca quis. Eu perdi um irmão com 13 anos, no meu colo, de câncer. Então, a história do câncer sempre esteve muito envolvida na minha vida. E quando a minha médica me pediu que eu aqui viesse falar com vocês, eu disse, mas eu vou contar uma história de privilégio lá? Eu vou contar que tive 2 cânceres e que não passei por uma quimioterapia? Eu vou contar que eu fui diagnosticada sempre muito cedo, que eu fui acolhida pelos melhores médicos do país, com todo cuidado, que eu fiz todos os exames, eram necessários? Ela disse, vai falar dos seus privilégios para um dia isso ser um direito de todas as mulheres. Vai lá para dizer que é possível, sim, que é necessário uma modificação na forma de pensar nesse país, nesse mundo. E a minha história é essa. Eu tive um câncer de mama com 50 anos, era muito pequeno. Isso há 12 anos. Meu médico pediu o Oncotype, vocês, né, todos sabem, enfim. Ali disse que eu não precisava fazer a quimioterapia e nem a radioterapia. Algumas pessoas chegavam a olhar para mim com estranheza, mas como que você tem câncer e não faz quimioterapia? 10 anos depois, eu estava até fora do país com a minha filha e tive um sangramento. E, na mesma hora, eu entendi que algo estava errado. Uma mulher, depois de tomar tamoxifeno durante 9 anos, não podia estar sangrando. E, imediatamente, voltei e procurei médico e, realmente, eu estava com câncer de endométrio. E, novamente, eu não precisei fazer a quimioterapia, porque era muito recente. Eu fiz o que chamam de bracterapia, que todos vocês sabem. E venho nessa luta. Eu sei que, por mais que eu tenha tido privilégios, não é fácil ouvir o diagnóstico. Não é fácil o médico falar com você uma palavra que até hoje soa no meu ouvido, que é a tal da sobrevida. Os médicos não deviam usar essa palavra nunca. Por mais que ela é muito dolorosa, você imaginar que você tem agora é uma sobrevida, que a partir dali tudo mudou. Então, eu venho para dizer isso, que eu sonho com um dia que esse país possa tratar todas as mulheres como eu fui tratada. Que a gente possa, sim, fazer de encontros como esse ferramentas de conscientização, de modificação de comportamento, não só da comunidade médica, porque ela precisa evoluir muito. Eu tenho ouvido absurdos, né, de formas que mulheres foram tratadas. A história da Anne, foi por isso que eu pedi para falar depois da Anne. Eu pedi isso. Ainda me disseram, mas a história da Anne é tão impactante. Eu falei, por isso mesmo. Eu quero dizer que, olha, a Anne não precisava ter passado pelo que ela passou se alguém tivesse ouvido ela antes. Se alguém tivesse, como eu fui ouvida, como eu tive o privilégio de ser ouvida. Então, é disso que eu venho falar com vocês, essa é a minha história. E eu tenho só uma filha. Ela estuda em Stanford, na Universidade de Stanford, ela faz história e estuda a população escravizada no Brasil, no interior do Brasil, lá em Mato Grosso. E eu vou contextualizar essa dor agora exatamente. Quando eu penso nisso, na história minha e da Anne, é mais ou menos isso que eu imagino. Ela conta que, quando os escravos vinham nos navios para o Brasil, eles chegavam, e até aí que a gente sabe da história, não é? Os escravos chegavam e iam para as fazendas. Havia, porém, os escravos que tinham que chegar lá em Mato Grosso. E eles andavam 4 meses. E eles passavam por um processo ainda de reescravização naquele momento. Mais de 40% morriam no caminho. Eu tive a minha escravização. Eu sofri no meu navio negreiro. Eu fiz a travessia. Mas, para a Ana, a história foi mais longa. A Ana teve que chegar no Brasil profundo. Ela teve que conhecer toda a espécie de dor que nenhuma mulher precisaria conhecer. E a gente está aqui para lutar para que histórias como a da Anne fiquem apenas na nossa memória.
que o imponderável do câncer venha, mas que nós possamos lutar juntos, como sociedade, pela modificação, pelo acolhimento e pela empatia. O convite foi para moderar um simpósio satélite, mas eu estou com muita dificuldade de lidar com as emoções que vocês estão me provocando. Espero que vocês também estejam sendo tocados pelas mesmas ou por outras, né? Mas quero compartilhar também com você, Rosi, que a gente está num cenário atual tão difícil, né? Com tantas disparidades com relação ao acesso, tantas iniquidades que já existem por determinantes N, né? Sociais, culturais, regionais, outras disparidades e iniquidades que existem pelos agentes promotores dessas dificuldades de acesso. O cenário está tão catastrófico que uma história que deveria ser regular, não é isso? De garantia de acesso à melhor atenção no momento oportuno para quem precisa, para garantir um desfecho, uma jornada suave, um desfecho positivo, como a sua e de tantos outros brasileiros que, sim, têm a oportunidade de fazer essa jornada positiva, assim como, por exemplo, meu pai fez já 5 vezes, superando 5 cânceres primários, também com diagnóstico precoce, e ele está lá em casa hoje, provavelmente nos assistindo, porque teve acesso. Esse direito, gente, ele está tão dificultado, né, tão restrito a uma parcela da população, que o paciente tem que se autodenominar privilegiado. Onde estamos? Não é? Que bom que você pôde compartilhar essa história com essa perspectiva que traz um outro olhar. Né? Espero que possamos todas, mulheres e homens, crianças, adultos, todos, porque isso é que é equidade, é para todos, toda a vida importa, todo câncer, toda linha de cuidado, cada um de nós importa. Eu espero que chegue um momento que a gente possa voltar a falar de direito à saúde integral e plena, acessível, e não nos sentirmos privilegiados por contar uma história bem-sucedida de tratamento oncológico, né? Eu tenho visto muito, caminhando por aí, já fazendo um link para introduzir a Helena nesse bate-papo, tenho discutido bastante sobre acesso, tenho falado muito sobre política pública, os determinantes múltiplos aí de iniquidades, disparidades dentro da área da atenção oncológica, e cada vez mais eu tenho feito uma fala para reforçar esta posição da importância de ampliar o acesso na perspectiva da equidade e da inclusão ampla e restrita. E fica cada vez mais difícil fazer esse diálogo com os representantes dos 3 poderes, né, frente a tantos desafios, e não ter que explicar, né, o porquê. Não temos que explicar. O direito à saúde é um direito essencial, social, garantido neste país. A gente precisa achar meios de superar essa fala dos desafios, sermos disruptivos e enfrentar meios para poder garantir esse acesso. E aí, Helena, você que está junto conosco, né, lado a lado, nessa diária batalha de lutar pelo direito dos pacientes, como que você vê, na sua visão, na sua experiência, né, quais são esses fatores e por que eles incidem tanto, causando essas disparidades, né, que não são só regionais, como a Anne bem lembrou, Rosi bem lembrou, né, são um conjunto de determinantes que, para alguns grupos, eles se somam, não é, Anne? É a sua condição social, é a sua etnia, é o lugar onde você reside, é a região onde fica a sua cidade. Até quando a gente vai ficar jogando esse ônus para o paciente? Não é? Ah, mas você mora lá longe. Ah, mas você não entendeu uma orientação. Então, o paciente hoje tem que fazer a integração do próprio cuidado. Ele tem que ser o elemento integralizador, passar por vários médicos e contar a história. Ele tem que levar o prontuário clínico. Que história é essa? Né? Por que a gente está num sistema tão promotor de iniquidades, para além dos determinantes que são externos ao sistema? E como que a gente pode fazer uma ação conjunta para combater esse cenário?
Obrigada, Caterine. Difícil falar depois de todo mundo aqui, de ouvir essas histórias. E acho que é isso, né? São camadas. A gente tem camadas de problemas acontecendo e as coisas vão sobrepondo. Eu vou começar de trás para frente, vou trazer uns dados para vocês, para a gente ter uma pincelada aqui de como está, olhando especificamente para cânceres ginecológicos. Né? A doutora Angélica contou aqui um pouquinho de quais são esses cânceres, para a gente ter uma noção de o quanto é privilegiado e como não deveria ser, né, a sua história. Para câncer de colo de útero, que é o mais frequente dos cânceres ginecológicos, quase 62% das pessoas que são diagnosticadas com esse câncer ano a ano chegam em estágio avançado, em estágio 3 e 4, que, no geral, é um estágio que você já não tem mais possibilidade de cura. Um câncer totalmente prevenível e curável, como a doutora Angélica falou. Para o câncer de ovário, por caso da Anne, 77% das pessoas chegam em estágio avançado, em estágio 3 e 4, muitas vezes com metástases. Para câncer de vulva, outro tipo de câncer ginecológico, um pouco mais raro, 71% dessas pessoas em estágio avançado. Para câncer de vulva e vagina, quase 60% das mulheres têm que sair do seu município, sair da sua cidade para conseguir acesso ao tratamento. E boa parte desses, se eu não me engano, mais de 40%, elas viajam para outro estado para conseguir acesso. Isso aqui é para mostrar para vocês um pouquinho dessas disparidades, dessas dificuldades que a gente está tendo. Claro, né, que a Anne trouxe aqui muito da história dela, que essa história se replica de alguma forma, tem se replicado, infelizmente, muitas vezes pelo Brasil afora de diferentes formas. Esses todos são dados que estão lá no Radar do Câncer, que depois vocês também convido vocês para conhecer um pouquinho melhor e enxergar que tem muitos dados que mostram essa desigualdade de formas diferentes, mas eu acho que, bem, como eu falei, né, isso são camadas. A gente tem a camada da atenção oncológica, que, infelizmente, no Brasil, ainda não se modernizou na mesma velocidade que a medicina se modernizou. A Anne estava falando aqui, né? Ela teve oportunidade de ter um tratamento super especializado para o seu caso, que te proporcionou toda essa qualidade de vida, né? E, infelizmente, não é isso que a gente vê na maioria dos casos. A gente tem dificuldade, né? Você estava comentando aqui que você conseguiu ter o Oncotype lá no início, né? Quantas pessoas, às vezes, aqui que nem sabem o que é Oncotype, porque isso não está disponível para todo mundo. Então, a gente tem hoje, cada vez mais, tratamentos avançados vindo ultra personalizados, olhando especificamente para aquele tipo de câncer, para às vezes uma mutação genética, enfim, e isso não está disponível, principalmente quando a gente fala em sistema único de saúde, em sistema público. Porque a nossa atenção oncológica, que a gente discute tanto, né, Caterine, a política nacional de enfrentamento e controle do câncer, ela ainda tem uma lógica muito descentralizada. Então, o que acontece? O Ministério da Saúde ele tem até diretrizes que vão falar, olha, o cuidado com os pacientes oncológicos tem que ser dessa forma, as coisas devem acontecer nessa ordem. Se você encontra um paciente dessa forma, você encaminha para ele fazer esse tipo de tratamento, se é esse outro caso. Enfim, existem essas diretrizes. Mas isso não é obrigatório. Isso é uma recomendação. E isso, quando se desdobra lá para a ponta, para o hospital oncológico, que é quem tem a autonomia de definir como vai ser o protocolo específico de cuidado com aquele paciente, as disparidades regionais gritam. Porque aí tem um hospital que é rico, que consegue ter fontes diversas de financiamento, que vai conseguir ter protocolos muito avançados, com tratamentos modernos e providenciar isso para os seus pacientes. E vai ter hospital que, infelizmente, não consegue e que não vai conseguir ofertar isso para os pacientes, vai ter protocolos mais antigos, enfim. Então, essas disparidades vão sendo criadas também conforme a gente tem essa descentralização no cuidado. Acho que esse é um ponto importante, que a gente vem discutindo muito com o Ministério da Saúde, que, felizmente, a gente vê que agora eles parece que estão entendendo o problema da mesma forma que a gente, estão com vontade de mudar também, né, de trabalhar para resolver esse problema, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. Acho que outro problema que vem também e que impacta muito aqui, que fica muito latente na sua fala, Anne, que é o problema da regulação. O sistema de regulação, o que acontece? Né? O sistema de saúde ele é muito amplo. A gente tem a atenção primária, que é, idealmente, a porta de entrada, onde as pessoas entram no sistema de saúde, a gente tem a atenção secundária e terciária. E o sistema de regulação, ele regula o paciente nesses 3 níveis de atenção. Então, o paciente agora precisa ser encaminhado para um médico especialista, agora ele vai para um hospital especializado, ele precisa fazer uma cirurgia complexa, ele precisa fazer esse exame. O sistema de regulação é que indica o paciente, são as famosas filas de espera, que indicam, agora a Anne ela vai entrar nessa fila aqui porque ela precisa fazer essa cirurgia e a gente tem esses pacientes esperando.
Esses sistemas de regulação, eles são descentralizados também. Cada estado que faz o seu próprio sistema de regulação e que organiza, então, sua própria rede de atenção, olhando para suas unidades básicas de saúde, para os hospitais e organizando a sua própria rede. E a gente, infelizmente, vê que também os estados estão patinando muito ainda para conseguir sistemas de regulação efetivos. A gente tem alguns pontos fora da curva, né? Pontos que estão tendo algum sucesso. Então, a gente tem Santa Catarina, que tem um sistema de transparência muito bacana. O paciente consegue ver o seu lugar na fila de espera, saber quanto tempo ele vai demorar para ter aquela consulta, aquele exame que ele está esperando ou não. A gente tem aqui em São Paulo, em alguma medida, também a CROSS, que é um pouco mais organizada. A gente sabe, né, que tem muito ainda para avançar, tem muitos desafios, mas que, comparado com outros estados, ainda está muito na frente. Porto Alegre agora também está vindo com um case bem bacana de transparência, também de trazer essas informações. Isso tudo, né, são passinhos que a gente vai dando, que a gente começa a ter algum respiro. Mas, infelizmente, na maior parte do Brasil, a gente ainda tem muito problema de regulação. Então, o paciente fica meses esperando uma consulta. Às vezes, o paciente nem sabe ainda que tem câncer, né, nem conseguiu o diagnóstico, e ele fica meses esperando, se não até anos. Né, a gente escuta algumas histórias que são verdadeiros, né, pesadelos. Então, acho que esse sistema de regulação também precisa ser olhado. As filas de espera, a transparência, a visibilidade nisso tudo precisa ser olhado para a gente conseguir avançar enfim, com a atenção oncológica. E aí, por último, né, para também não tomar todo o tempo aqui, Caterine, mas acho que você mencionou pontos muito importantes que, de fato, vêm aqui, que são os determinantes sociais da saúde, as desigualdades sociais, que elas sim vão atingir mais pessoas pretas e pardas, sim vão atingir mais as pessoas que estão, populações ribeirinhas, né, que moram em favelas, muitas vezes, enfim, em lugares que não têm todos esses privilégios e que não têm acesso fácil à saúde. A gente fez, no início do ano, lá no Instituto Oncoguia, a gente fez, junto do Data Favela, uma pesquisa sobre o câncer nas favelas. Então, a gente foi nas favelas perguntar para os moradores como que é o acesso à saúde deles, o que eles conhecem sobre saúde, claro, né, perguntamos sobre câncer também. E o que a gente viu enfim, né, essas determinantes sociais gritarem muito. Então, 82% das pessoas leva pelo menos 1 hora para chegar numa UBS. A UBS mais perto, a UBS, que é a unidade de saúde pensada no sistema público, para ser o médico da família que vai, né, acompanhar aquelas pessoas, para ter equipe que vai, de fato, monitorar e acompanhar a saúde de todo mundo. E essas pessoas, em média, levam pelo menos 1 hora. 70% tem menos acesso à prevenção, acredita, né, que tem menos acesso à prevenção e diagnóstico precoce porque elas não têm informação em relação àquilo. Que aí vem a nossa barreira da informação também. A doutora Angélica falou bastante disso. Né? As pessoas muitas vezes nem conhecem. Aqui a gente está num lugar super privilegiado, mas se a gente for para dentro das nossas casas mesmo, quem já ouviu falar sobre câncer de endométrio, de vulva, de vagina, enfim. E, bem, né, quase 70% também deles respondeu para a gente que tem, sim, consciência da importância da prevenção, mas que não tem acesso aos aparelhos de saúde necessários, aparelhos de saúde de uma forma ampla. Né? Então, uma unidade de saúde, equipes de saúde adequados para cuidar das suas saúdes. Então, as pessoas têm essa consciência de, nossa, eu preciso me cuidar. Eu preciso, sim, olhar para mim, né, ouvir o meu corpo e saber como ele está, mas ele não tem acesso à informação e não tem acesso aos serviços adequados para ajudar essas pessoas em relação a isso. E, claro, né, quando você não tem dinheiro para deslocamento, quando você não consegue se alimentar adequadamente, quando você está em uma situação de vulnerabilidade social muito grande, você não consegue cuidar adequadamente da sua saúde. Então, acho que também começa aí, e a gente precisa olhar para isso, para também falar aqui de câncer, de acesso ao diagnóstico, de acesso ao tratamento, enfim, e falar de todos esses pontos. Então, né, da medicina moderna também passa por isso, para a gente falar sobre isso. Há muito por fazer, né? Por isso que a gente precisa de mais gente. Precisamos de mais pacientes ativistas, precisamos de mais profissionais dedicados na área, precisamos de mais ONGs, né, associações para poder nos ajudar dentro do movimento e fora do movimento a alavancar esse debate. Mas fico pensando, né, depois de escutar tanto na abertura quanto aqui nesse painel, e tenho certeza que em outros que estão acontecendo ao mesmo tempo, aqui no TJCC, quanto falta de informação para a gente entender melhor, né, o cenário da oncologia, mas quanta informação a gente já tem. Então, pior do que não conhecer o cenário que a gente está inserido é a gente não fazer nada com essa informação. Então, a Helena fala aqui de elementos muito importantes, né? Grupos sociais distintos, desafios regionais,
a própria questão do letramento, tem uma pergunta aqui que eu já vou direcionar, não sei quem fez, mas muito interessante. E aí, para provocar um pouco, né? Sim, a gente precisa vencer essa narrativa. Estamos no Brasil, não estamos na Suíça. Sim, temos uma população heterogênea, convivemos com muitos grupos sociais, populacionais distintos, com demandas específicas. Precisamos de políticas de saúde que olhem para essa diversidade e sejam mais inclusivas. É isso. Sobre o letramento, que aí eu já vou emendar compartilhando uma questão. Uma vez eu estava num evento lá em Portugal, e um grupo, primeira oportunidade que eu tive, né, de estar reunida com tantos representantes de associação de paciente, e grande parte deles pacientes, com histórias muito diversas. Mas teve uma pessoa que me impressionou muito, ele chama Peter, da Holanda, e ele, sim, também tem uma história de superação, não sei como falar isso de outra maneira, mas sobrevivente de uma jornada de tratamento de câncer hematológico. E ele me marcou muito quando ele levantou lá, no meio de muitos especialistas, eu inclusive, muito opiniosa, mandando perguntas e tudo mais, um debate assim. Ele levantou e falou assim: vocês estão todos errados. Letramento em saúde é aquela coisa que ninguém quer saber até receber o diagnóstico. E isso vale por mim, pela minha esposa, que também teve um câncer, você, independente de sermos médicos, sermos da área de saúde. É muito difícil falar sobre educação em saúde, sobre temas como este, apesar da gente tentar cada vez mais expandir o nosso diálogo de uma maneira assertiva e inclusiva, mas é muito difícil. Agora, quando, e aí ele falou, né, quando você recebe o diagnóstico, nasce o paciente. A partir desse momento, você quer saber de tudo. Você quer que te contem tudo, você quer entender sobre tudo, você quer falar com todo mundo que fez essa jornada igual a você. Então, é nesse momento, né, para além das campanhas que a gente tem que fazer de uma maneira contínua e ampliada, e o debate, e mídia e tudo mais, mas nesse momento tão precioso da informação diagnóstica, né, que geralmente é um médico que traz e comunica ao seu paciente, é ali que você precisa conectar, né, e engajar, e trazer essa pessoa para um cenário de letramento em educação em saúde. Essa é a minha opinião, humildemente compartilhando com vocês, inspirada na fala desse sobrevivente que eu conheci. Mas tem muitas perguntas aqui direcionadas. Eu vou me reservar o direito de largar o meu roteiro. Tá? A gente tinha pensado em algumas questões legais para trazer, mas eu prefiro fazer chegar aqui para as convidadas as questões que vocês estão direcionando. Então, temos um recorde aqui. A Paula, que direcionou muitas questões, acho que é a mesma Paula, não sei. Mas eu vou começar com essa questão que trata do papel da educação em saúde. Tá? Eu vou fazer a questão, em razão do tempo, vou deixar livre para que vocês se manifestem para comentar. A questão foi direcionada pelo Rafael e diz assim: qual o papel da educação em saúde, letramento, e como eu, profissional da saúde, endereço assuntos tão complexos, por exemplo, como o BCRA, REA2, sem causar mais dúvidas, sem causar mais elementos de dúvidas. Algo agora. Então, como direcionar, abordar esses assuntos sem causar mais dúvidas? Acho que eu vou trocar de microfone, gente. Alguém? Sem causar mais dúvidas ou dano para o paciente, né? Como que é a sua experiência, doutora Angélica, nessa abordagem? Como que é a sua vivência? Como tocar assuntos tão complexos? Bom, eu acho que tem um preparo necessário. O Rafael, né? Rafael, tem um preparo necessário para a gente chegar nessa etapa. Então, eu acho que, na minha experiência de abordagens de notícias difíceis, a notícia mais difícil é quando ela vem desamparada de uma perspectiva. Então, o paciente tem todo o direito de abrir seus exames em casa, por exemplo, entrar na internet, só que ele vai sofrer sozinho pela falta do caminho. Quando o paciente traz uma notícia de um BRCA mutado, eu converso com ele sobre a chance de evitar doenças.
conhecer a sua realidade de um BRCA mutado antes de um diagnóstico de câncer é a possibilidade de uma cirurgia preventiva depois de você ter seus filhos, de tomar uma medicação que possa mitigar o risco. Então, acho que a abordagem vem também da educação nossa de profissionais de saúde para abordagem adequada. A gente pode não ter isso e ser um acolhedor. Isso tem dom, isso tem treinamento, mas tecnicamente você conhecer o que um HER2 significa e o quanto houve de avanço por conhecer esse HER2 para a cura do câncer de mama ou para o controle do câncer de mama, você vem com a resposta que o paciente precisa ouvir. Então, acho que tem, se a gente está falando de educação, eu acho que aqui educação é fundamental. E educação do paciente nesse aspecto, né? Eu concordo com o Peter. A gente não vai ouvir esse detalhamento, o Peter holandês, que muitas vezes, eu acho às vezes eu falo muito em vários eventos, e eu acho que a gente fala para as pessoas que já sabem, assim, isso me incomoda. A gente acaba que essas pessoas são as mesmas que vão. E para falar de prevenção, então, eu acho que a gente não vai falar de HER2, por exemplo, para o leigo, porque isso não vai mudar o rastreamento de câncer de mama. Mas falar sobre a consciência corporal, sobre os exames necessários, nós, como sociedade, temos que falar melhor, eu acho. Então, eu acho que a gente a gente gasta muito da nossa energia com uma educação cíclica para pessoas que já têm essa informação. A gente precisa quebrar esse ciclo, educar bem médicos e mais profissionais de saúde para reverberarem as informações corretas e quebrar o nosso ciclo e ir além. Eu acredito muito na multidisciplinariedade em saúde e a gente pensar que a saúde não se faz só dentro de um hospital ou dentro de um consultório médico, né? Eu acredito que a saúde tem que estar perto da comunidade, a saúde tem que estar dentro das igrejas, dentro dos clubes, dentro das escolas, porque é ali que se forma uma base de um cidadão que vai entender a importância de saber dos seus direitos, do que pode acontecer com ele ou com algum familiar e como agir frente a isso, né? Então, a gente, às vezes, vê muitas campanhas de conscientização para outros tipos de cânceres femininos, que é excelente e que bom que isso aconteça, mas a gente não pode mais seguir negligenciando os cânceres ginecológicos, porque da mesma maneira que a gente vê caminhões de mamografia, a gente tinha que levar caminhões para atender mulheres que não conseguem chegar na UBS, como a Helena trouxe, né, que não tem dinheiro para condução, né, que não tem condição nenhuma. Então, se o serviço não chegar até ela, ela não vai ter chance de viver, né? Então, a gente não pode mais aceitar que o nosso CEP, a nossa cor, determine se a gente vive ou morre. A gente precisa, sim. Por isso que cada um de nós aqui é importante, porque a gente constrói saúde todos os dias da nossa vida. Quando a gente conversa, quando a gente se junta, quando a gente troca, quando a gente aprende. E é ali que a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, né? E trocar o medo por atitude, porque não vai ser o medo que vai fazer com que você não tenha câncer. Pelo contrário, né? Você está no escuro, você tropeça e cai. Se você deixa a informação iluminar teu caminho, você desvia, você tem chance de olhar o obstáculo, você tem chance de pedir ajuda e trilhar um caminho mais seguro, né? Caterina, posso fazer um comentário também em relação a isso? Que eu gosto muito dessa analogia do quarto escuro, né? E de você ter uma lanterninha que é informação para conseguir começar a iluminar esse quarto. E aí, aproveitando que, se não me engano, então foi um médico, né, que mandou essa informação, uma coisa que a gente tem falado muito lá no Oncoguia, e muito, né, a Luciana Holtz, que é a nossa presidente, tem trazido bastante, que eu gosto muito disso, esse pedido para os médicos para prescrever uma ONG. Às vezes, uma ONG pode ser essa lanterninha num quarto escuro que vai trazer que a gente possa ajudar vocês também a trazer essa informação para o paciente. Porque informação é poder, e informação pode transformar muitas vidas, mas cada pessoa tem o seu processo também, né, de absorver essas informações, e cada um vai ter ali os seus limites, que aos pouquinhos também a gente vai conseguindo avançar para que essa pessoa tenha mais informação e cuide melhor de si e daqueles que estão ao seu redor, né? Então, acho que a gente pode ser um aliado também muito forte nisso tudo, né?
Eu sei que eu estou um pouco atrasada, mas não é para cortar meu microfone, pessoal. Olha, eu estou muito feliz porque nunca estive num painel, num simpósio, com tantas questões encaminhadas. É difícil fazer uma seleção, mas antes de ir para a próxima, Anne, tem um recadinho aqui eu quero ler. Faço questão. O recado diz assim: Anne, te sigo desde o meu tratamento de câncer de ovário, em 2019. Você me deu... Peraí, vou ter que aumentar. Nem o óculos está dando. Você me deu e dá força e inspiração. Estamos aqui. O meu foi raro. Os médicos me disseram 1 a cada 5 mulheres tiveram... eu não sei, tem algo escrito errado, mas tiveram um tipo de câncer que a pessoa está relatando. E fui eu. Não somos estatísticas. Somos mulheres. Mães, profissionais, acima de tudo, vitoriosas. Obrigado por tudo. Acho que você já deve ter ouvido bastante, talvez, mensagens como essa. Eu estou tentando achar aqui o nome, mas não está aparecendo para mim. Não sei se a pessoa quer se identificar, mas se não... Eu acho que a gente está mudando tudo isso. Juntas a gente vai conseguir, né, deixar esse legado. E eu acho que é só juntas que a gente vai conseguir, de fato, né, para que as próximas gerações não passem pelo que a gente está passando. E eu tenho muito orgulho e muita honra de estar lá quando você precisou para acender a sua lanterninha, né? E quero muito continuar a poder te ajudando e conte comigo sempre, porque a gente, enquanto mulheres, a gente tem que cuidar umas das outras, né? E para que a sociedade entenda que cuidar da mulher é cuidar da sociedade inteira, né? A gente cuida de todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar também a sua história. Antes de encerrar, a gente tem poucos minutos para o final. Eu vou ter que fazer esse filtro aqui das questões. Eu lamento que a gente não consiga responder todas, mas tem uma que me chama muita atenção. A maioria aqui das questões ou comentários estão relacionados realmente à importância da informação para salvar vidas, da informação para trazer transformação e possibilidade de acesso. Mas essa me chama a atenção, eu gostaria de jogar aqui para quem quiser comentar. Essa vem do Lucas. Tá? Como a sociedade pode se mobilizar para conseguir que os inibidores de CDKs, por exemplo, entre outras, né, sejam efetivamente garantidos à população? Uma vez que a Conitec cada vez mais tem aprovado incorporações, porém não disponibilizado para quem precisa. Esse é um tema sensível, a gente não vai conseguir tocar aqui em 3 minutos, mas eu gostaria de ouvir qual é a visão de vocês. Como que a sociedade pode se mobilizar para lutar por esse direito de ampliação de acesso, incorporação e disponibilização de novas tecnologias terapêuticas e diagnósticas, entre outros, né? Lembrando que a gente está, sim, num cenário de medicina de precisão, e que bom podermos ter essa perspectiva, né? E ela cabe muito bem para a oncologia. Então, por favor, quem quiser comentar. Eu vou puxar vou tentar traduzir para quem não entende o que é Conitec, essa confusão toda. O Brasil, para entrar uma medicação no país, a primeira coisa, a Anvisa tem que falar que essa medicação é segura e é eficaz. Então, o primeiro passo é ser aprovado pela Anvisa. Quando a medicação é venosa no convênio, ela já entra automático para os pacientes. Quando é oral, tem que passar numa coisa chamada rol da ANS. Isso é o sistema privado do Brasil. Fechada a história do privado, a história do público, depois que passa na Anvisa, tem que passar na Conitec, que é uma Câmara Técnica que vai definir se a medicação, o custo-benefício daquela medicação justifica a incorporação no sistema público de saúde. Bom, o que eu acho como oncologista, que eu acompanhei desde a minha formação, o SUS entregava um tratamento bastante razoável no início da minha carreira. Felizmente, houve uma revolução no tratamento do câncer. Um aumento significativo das pacientes curadas, pacientes com controle, com remédios muito mais eficazes, tecnologias muito mais eficazes, infelizmente a custos muito altos. E o SUS, há 20 anos, não se mexeu.
problema que a gente demora para mexer, pior, né? Se a gente, esse microfone está boicotando a gente. Então, essa morosidade, o SUS negligenciou um problema gigante, um problema bom, o avanço do controle do câncer, e não incorporou as tecnologias. Então, hoje, a gente tem uma bola de neve para incorporar, e a Conitec pega uma dessas coisinhas e começa a avaliar. Das poucas avaliadas recentemente, tecnologias, estão essa que veio na pergunta, os inibidores de CDK. Por que isso é tão importante? Porque fala de câncer de mama, que é o câncer mais comum da população, não só da mulher, é o câncer mais comum no Brasil, é o câncer mais comum da humanidade, e é na doença hormonal, que é a mais comum. Então, por isso, hoje, eles trouxeram um grande ganho de sobrevida, com baixíssima toxicidade. A Conitec não tinha como negar que a tecnologia é boa, só que não trouxe a forma de pagamento. Então, por isso que criou-se um novo problema que não existia no Brasil. Aprovou na Conitec e não chega ao paciente. Esse é o momento da gente, cada um no seu canto, sociedades médicas, ONGs, sociedades de apoio ao paciente, indústria farmacêutica, todo mundo gritar, porque senão a gente cria um outro problema, uma nova barreira. Como fazer isso? Cada um à sua forma, pedindo audiência pública, como a gente participou nessa semana, acionando os políticos locais, acionando a mídia, não aceitando essa realidade. A gente pode falar que não tem dinheiro, que não é uma verdade no Brasil. A gente pode falar, mas falar que tem dinheiro e não chegar ao paciente, eu acho que é um desrespeito. Então, acho que há várias formas de mobilização possíveis e a gente precisa, cada um do seu jeito, juntando as nossas forças, não deixar o paciente do SUS ficar, mais uma vez, fora das incorporações que vem aí há 20 anos nessa morosidade de incorporação. E eu acho que a gente, enquanto pacientes, tem que exercer mais a nossa participação social, né? E, de novo, informação é poder, porque quando a gente sabe dos nossos direitos, a gente é capaz de usar os momentos corretos para se colocar ali na frente do tomador de decisão e falar, essa demanda existe e a gente precisa disso. E quando a gente pensa em incorporações modernas, eu gosto quando a doutora Angélica fala da questão orçamentária, porque a gente tem que, talvez, mudar o olhar para outra ponta. A gente está errando aonde? Porque se você deixa para diagnosticar muito tarde, fica muito mais oneroso. Então, vamos investir na informação de qualidade, vamos investir no cuidado primário, né? Vamos investir na educação em saúde para que a gente não precise gastar mundos e fundos para tratar pacientes de cânceres ginecológicos, que acaba sendo muito oneroso. Então, acredito muito que a gente, nessas construções, é capaz de fazer isso e acredito muito que juntos a gente consegue, sociedades médicas, pacientes, porque a gente não tem noção do poder da nossa voz. A nossa voz tem muito poder, sim, e a gente precisa usar a nosso favor, a favor da nossa filha, da nossa mãe, da nossa família, e a gente é um ator fundamental nessas conquistas. E aí, só para complementar, eu acho que o poder da participação social, a gente fala tanto disso, né? E a Iane vem participando muito, inclusive, levando a voz ao paciente de forma extraordinária. E eu acho que, né, Angélica, para trazer isso que você está comentando, enfim, acho que é o problema do modelo da atenção oncológica que está gritando aqui, que está trazendo essa pergunta, mas para deixar para cada um de nós um recado e o que a gente pode fazer, então, agora nesse fim de ano, e esse ano é um ano muito estratégico pensando em política, porque é o ano em que é definido os planos plurianuais e os planos de saúde. Isso a nível da União, a nível de estados e a nível de município. E a gente precisa que esses planos priorizem o câncer. A gente precisa que o câncer esteja ali, de alguma forma, visado pelos nossos governantes, em qualquer nível que seja, para que, de fato, a gente consiga avançar. E agora, nesses últimos meses do ano, em todas as esferas também, estão sendo voltados os orçamentos para os próximos anos. Então, para o ano que vem, né, a gente precisa que esse dinheiro... o dinheiro existe. A gente tem muito dinheiro acontecendo aí, investimentos em lugares, mas a gente precisa de investimento no lugar certo. A gente precisa que esse dinheiro seja destinado da forma correta para proporcionar acesso. Então, a gente precisa cobrar dos nossos parlamentares, deputados federais, senadores, também dos nossos deputados estaduais, também dos nossos vereadores, para que eles votem um orçamento de forma a priorizar o câncer, para que nos próximos anos a gente tenha esse orçamento para conseguir acesso, para conseguir as ações de saúde que a gente precisa. Então, para a gente levar isso, cada um lá, né, sabendo
no quem votou, ir atrás um pouquinho disso, para a gente conseguir, para a gente pautar, né, e pedir para que eles priorizem, tenham o câncer na agenda prioritária dos planos de saúde. Muito bem. Como diria o Dr. Gonçalo Vecina, meu ex-professor, gestor querido, é preciso batalhar, se mobilizar. É um processo contínuo, o processo tal do processo democrático para a garantia dos direitos, ele dá trabalho, né? E a gente precisa, como sociedade, se mobilizar de uma maneira permanente. Rosi, gostaria de abrir para as suas considerações finais nesse nosso bate-papo incrível de mulheres fantásticas que fazem a diferença. E esse bate-papo sincero, né? Foi muito sincero e agregou muito valor e muita emoção, né? Eu gostaria de te ouvir uma mensagem final, uma consideração, ou se você quiser responder alguma das questões, fique à vontade, que a gente está já no finzinho do nosso simpósio satélite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mas eu quero contar, eu sou uma contadora de casos. E quando vocês falaram do letramento aí, leigo é fogo, né? E eu, ao contrário dos outros pacientes, sou uma pessoa estranha, é o meu jeito de viver. Eu nunca quis estudar nem ler sobre câncer, não. Eu criei uma barreira e voltei, terminei o meu primeiro câncer ali, fiquei 40 dias afastado, voltei e continuei trabalhando. E eu sou juíza criminal, faço reclusão, quer dizer, a minha clientela é roubo, estelionato, só coisa fácil. Tudo coisa fácil. 25 anos fazendo a mesma coisa. E continuei trabalhando. E me lembro essa coisa que vocês falam de informação, né? E fiz os exames de rotina. Eu sou extremamente cuidadosa nos exames de rotina, não atraso um dia. E fiz os exames de rotina e, enfim, o resultado saiu. Eu pedi para o motorista imprimir, que eu gosto de tudo impresso, né? Antiga, cabeça branca, tudo no papel, nada digital. E comecei uma audiência, eu estava tinha mandado prender um bando, todos os meninos tudo ali algemado, aquele clima tenso. O motorista chega e me coloca o envelope em cima da mesa e a curiosidade falou mais alto. Eu abri aquele envelope. Olha, tinha umas coisas lá e eu sei que lá não tem assim, até tanto é normal, até tanto é normal. Os valores de referência. Gente, quando eu li aquilo, o meu estava mais de 200 diferente. O chão sumiu, os presos lá, a sala cheia de testemunha. Eu levantei, falei, vamos suspender por 10 minutos, ainda mantendo a pose, né? Saí no salto alto, fechei a porta. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Agora não vai ter jeito mesmo, não. Ele voltou. E aí, graças a Deus, eu tenho mais amigos médicos do que juízes amigos. Eu cultivo cada amigo médico com todo o meu coração. E não tive dúvida. Naquela hora, peguei o celular, liguei para o meu mastologista lá de Cuiabá e ele atendeu. Foi assim, acho que era entre uma cirurgia e outra, ele atendeu. Diga, Rosi, como você está? Eu falei, ai, minha amiga, eu estou ruim, ó. Fiz um exame aqui e deu isso, eu estou no meio de uma audiência. Aí ele falou assim, não, isso não é nada, não. Mas, hein, e o baile beneficente que você vai fazer? Já está tudo ok? Já vendeu as mesas? Eu estou falando do meu exame. Para que você vai abrir exame, se você não sabe o que você vai ler lá dentro? Aí, mas vamos voltar. Olha, uma mesa para mim, para minha família. Eu pensei, bom, se ele está falando assim, é porque não é nada sério mesmo, né? Voltei, tomei um copo d'água, refiz e consegui, naquela tarde, ainda estabelecer as penas, a dosimetria de pena daqueles cidadãos que estavam ali para ser julgados. Eu só estou contando isso porque a gente também tem que ter muito cuidado com esse letramento em qualquer lugar. É apenas uma brincadeira, mas foi uma experiência que eu vivi que não foi fácil. Eu só quero agradecer por essa oportunidade, por ter tido, até para mim, né, quebrar essa barreira que eu tinha colocado para mim mesma de não falar sobre essa experiência. Eu acho que eu saio daqui também modificada nesse ponto. Adorei estar com cada uma de vocês, são mulheres lindas, empoderadas e que sabem exatamente o que tem que ser feito. Isso é maravilhoso, quando a gente vive e sabe o motivo da vida. É isso que nos toca, é isso que nos une. E nós vamos construir uma geração para mulheres que terão mais tranquilidade do que nós tivemos. Um beijo no coração de cada um. Obrigada. Rosi,
Fechamos com chave de ouro. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Também saio modificada, emocionada daqui desse simpósio satélite. Quero agradecer a todos que ficaram conosco, todos os participantes. Nosso simpósio fica por aqui. A partir das 14h50, nem sei se a gente está um pouquinho atrasado, a gente volta com a programação. Permaneça conosco, ainda tem muito conteúdo pela frente. Aproveite também o momento do intervalo para conversar, conhecer mais histórias. E eu queria te dizer que você parece profissional. Parece que você já contou essa história tantas vezes. Né? Tão maravilhoso te ouvir. Muito obrigada por compartilhar. Né? Ouvir histórias, minha avó que dizia que ouvir as histórias é conhecer a vida que acontece, não aquela que está escrita no papel. Um abraço a todos também, muito obrigada e até o próximo conteúdo.